Nuances de uma sombra, sobre o conceito do Übermensch. O filósofo português Eduardo Lourenço diz que Nietzsche tem um projeto subversivo e profético. O espanhol Barrios Casares vê Nietzsche como o profeta de uma humanidade livre do niilismo. O filósofo argentino-brasileiro Miguel Ángel de Barrenechea diz que esse profeta prega que surgirão homens extraordinários, monstros de potência que se elevarão por cima da mediocridade da sua época. Ou Nietzsche vislumbrou a possibilidade de indicar saídas para essa humanidade esgotada e sem rumo. O que é o Übermensch? Barrenechea vai falar que essas experiências cruciais, essa capacidade de vivenciar novas formas de vida. A transformação da humanidade, sugerida por Nietzsche, consistirá em introduzir novas perspectivas, novas avaliações e visões de mundo. E ele completa, na possibilidade de restaurar o homem ocidental de uma existência anêmica. Ou a possibilidade de se pensar em algo mais elevado, como uma possibilidade sempre presente do homem. Ou ainda, recapacitar as forças humanas, afrontar a existência com instrumentos novos, jamais experimentados. Rosa Dias fala de uma tenaz aspiração pelo Übermensch, deve sempre nos projetar para diante. E Kaulovitch sobre o eu único de Max Stirner, que cria a si próprio a partir do nada. E o Übermensch de Nietzsche, que inventa o martelo da doutrina do eterno retorno para superar a existência tornada sem finalidade do homem. São ambas conse- consequências mais extremas da problemática da humanidade cristã. E, por último, a professora Maria Cristina Franco Ferraz. O Übermensch como um homem que se domina a si mesmo. E o próprio Nietzsche. O homem superior, mais digno de respeito. Seria o que tivesse uma multiplicidade de impulsos, também uma intensa força que permitisse suportá-los. E por que o texto se chama Nuances de uma Sombra? Porque Nietzsche fala que o Zaratustra não viu o Übermensch, apenas a sua sombra. Wolfgang Miller-Lauter. Abriremos com um fragmento de um amigo de geração de Miller-Lauter, o filósofo também alemão Gunther Figel. Na medida em que se liberta de si, o homem conquista inversamente uma nova compreensão de si mesmo. O Übermensch é o nome para a liberdade humana. Continuamos nossas considerações sobre uma sombra, falando do livro de Miller-Lauter, Nietzsche, uma filosofia dos antagonismos, da editora Unifesp, com tradução do magistral Claudenir Araújo. No capítulo 6, A Caminho do Além do Homem, fui buscar numa nota de rodapé número 4, na página 195, o começo dessa fala. Miller-Lauter comunica. Com o título Nova Taxação do Homem, Nietzsche propõe as questões: quanta potência há nele? Quanta variedade de impulsos, quanta capacidade de comunicar e apropriar, e também o grau de capacidade de comunicar e suas reflexões. Possui uma reflexão recíproca, como grau de capacidade de se apropriar de conteúdos. Na página 197 do capítulo 6, Lauter escreve: o não saber que se expressa no esquecimento, enquanto antídoto natural contra a doença histórica, que é lembrar demais. Assim como o que excede a força plástica do homem, a capacidade do artista renascentista de se refazer, se reconstruir, colmatando suas fraturas internas. Tem de ser, então,
cultivado como atitude do não querer saber. O grande homem precisa ter a vontade da insciência. Vincent Wright. A condição da felicidade para Pelbart é o esquecimento. E o âmbito desse esquecimento é o instante. Lauter continua em sua Opus Magnum. O critério para a nova compreensão reside na intensificação de potência. E vai mais à frente. O homem sublime tem o valor supremo, porque cultivou e se manteve junta por muitas gerações uma profusão de coisas completamente difíceis e raras. O Nietzsche, no outono de 1883. Transmutar nossos inimigos em deuses, e, desse modo, elevar-nos-emos e transmutarmos-emos, indo no fundo do pensamento de Nietzsche, como talvez nenhum outro se aventurara, Lauter escreveu: o cultivo do grande homem enquanto planejamento das condições sob as quais ele pode prosperar precisa fomentar, por isso, de fixar um ideal condutor quanto à capacidade oposta de modificá-lo, ou até mesmo de abandoná-lo em favor de outros ideais. A mobilidade do grande homem, agora exigida, aumentará à medida que ele se abrir à variedade de perspectivas possíveis. Quanto mais perspectivas estiverem à sua disposição, mais favoráveis serão as chances de manutenção e intensificação de sua potência. Na página 208 do capítulo 6, Miller-Lauter tem uma das partes mais luminosas do livro. Ele anuncia o além do homem, que deve ser não apenas a meta e o sentido do ser humano, mas também, como diz Nietzsche, o sentido da terra. O próprio Zaratustra não é ainda o além do homem, somente como sombra chegou até ele, a beleza do além do homem. A sombra delineia contornos do além do homem, de modo confuso, talvez, e até mesmo desfigurado, mas de tal forma que algo que ele poderia ser se permita adivinhar. Também a sombra proporciona uma imagem, nela anuncia-se o que o homem deve tornar-se, a imagem do além do homem. Não deve ser uma ficção, enquanto mais elevado que pode ser desenvolvido. Ele assume precisamente o lugar daquilo que apenas se ficcionou, como o mais elevado, escreveu Nietzsche. Só agora a montanha do futuro está em trabalho de parto. Deus morreu e queremos agora que o homem viva. Mais à frente, no capítulo 6, Miller-Lauter vaticina. O além do homem só pode organizar a pluralidade de metas das vontades de potência subjugadas que lhe serve de meio, a partir de uma meta de conteúdo particular. O uso de um excesso de conteúdos que constitui a essência do além do homem. Para fechar, 3 fragmentos, 2 de Nietzsche e um de Miller-Lauter. Começaremos com Lauter. Nunca existiu um Übermensch. É preciso deixar para o futuro a unificação dos momentos conflitantes, que deve se seguir da intensificação dos extremos. Para mim, Miller-Lauter é o que foi mais longe da compreensão de Nietzsche. E ouço dizer, o primeiro e único até agora filósofo nietzschiano da história, o mais radical de todos os interpretadores. 2 fragmentos de Nietzsche para fecharmos a nossa fala. Nietzsche, o profeta subversivo. Primeiro, a grande aspiração para além de si mesmo. O desejo insaciado e insaciável por um ideal sobre-humano, para não dizer divino. E por último, o fragmento 24 da parte 2 da genealogia da moral. Mas algum dia, em um tempo mais forte que este presente pobre, que duvida de si mesmo, ele tem de vir a nós, o homem redentor do grande amor e do grande desprezo. Esse homem do esse anticristo e antinihilista, esse vencedor de Deus e do nada, ele tem de vir um dia, nós, aqui,
fazemos uma experiência com a verdade.